Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje damos prosseguimento à nossa videoaula sobre microscopia eletrônica de varredura, falando sobre os principais problemas encontrados durante a análise de nossos materiais poliméricos usando essa técnica. Também abordaremos algumas questões referentes ao tingimento de nossas amostras. E vem comigo estudar. Continuando então nossa aula sobre microscopia eletrônica de varredura. Hoje nós temos que falar a respeito de alguns problemas que nós enfrentamos quando trabalhamos com materiais poliméricos. O primeiro deles é que polímeros como o politetrafluoretileno, o policloreto de vinila, o polimetacrilato de metila, o policarbonato, o polietileno e o poliestireno sofrem degradação por irradiação de elétrons. Em outras palavras, quando o feixe de elétrons atingir esses materiais, eles serão degradados. E como nós podemos evitar esses processos de degradação por irradiação de elétrons? A primeira providência e a mais utilizada é o recobrimento de nossas amostras com um material condutor. Uma segunda alternativa é trabalharmos com baixas acelerações. Isso algumas vezes nos permite trabalhar sem o recobrimento. Entretanto, baixas acelerações produzirão baixas resoluções, ou seja, imagens de menor qualidade. E uma terceira alternativa, que é muito difícil de ser utilizada, é trabalhar com baixas temperaturas. Um outro problema frequentemente enfrentado durante a análise de materiais poliméricos é o baixo contraste. O baixo contraste entre as fases é fruto da natureza química desses materiais, que são na maioria das vezes constituídos por carbono e hidrogênio, ou seja, nós não veremos contraste referente ao número atômico médio na maioria das misturas dos materiais poliméricos e mesmo em copolímeros, como é o caso do copolímero em bloco de estireno e butadieno. Contudo, esse copolímero pode ser tingido. Esse tingimento é feito com tetróxido de ósmio, que é capaz de tingir as duplas da porção polibutadieno. O tetróxido de ósmio, que também é conhecido como óxido de ósmio 8, é um composto químico com fórmula OSO4. Ele é conhecido por ter uma variedade muito grande de usos. Entretanto, é um composto muito tóxico e nós devemos ter muito cuidado ao trabalhar com ele. O tetróxido de ósmio é incolor, mas geralmente apresenta uma coloração amarelada devido à presença do dióxido de ósmio, que é um material amarelado. O tetróxido de ósmio é muito útil na ciência de polímeros porque ele é capaz de tingir alquenos. Então ele é muito eficiente no tingimento de copolímeros. Isso acontece muito no caso dos copolímeros em bloco de butadieno e estireno, aonde a fase polibutadieno vai ser preferencialmente tingida. E quando isso acontece, como nós podemos verificar aqui nessa imagem, a fase polibutadieno tingida com tetróxido de ósmio vai aparecer mais clara na microscopia eletrônica de varredura. Isso porque o número atômico do ósmio é muito maior que o número atômico do carbono. É fundamental entendermos que se estivéssemos trabalhando no microscópio eletrônico de transmissão, a fase tingida com o tetróxido de ósmio apareceria mais escura, mas estamos no microscópio eletrônico de varredura, portanto a fase tingida aparece mais clara. Também é muito importante frisarmos as questões relativas à segurança com o trabalho desse tingimento. O tetróxido de ósmio é muito venenoso. Só por inalação nós nem percebemos o cheiro do tetróxido de ósmio e ele já é tóxico, podendo inclusive levar à morte. Além disso, o tetróxido de ósmio pode tingir de forma irreversível as nossas córneas. Se nossas córneas forem tingidas pelo tetróxido de ósmio, nós ficaremos cegos. Além disso,
é bastante fácil de imaginarmos, o tetróxido de ósmio penetra plásticos com relativa facilidade. Então ele não pode ser estocado em recipientes plásticos, sempre em recipiente de vidro e sob refrigeração. Eu devo ficar assustado com isso? Não. Eu devo ter respeito por esses tingimentos. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com tetróxido de ósmio, eu tenho que ter concentração total, foco total e absoluto no trabalho que eu estou desenvolvendo. Garantindo isso, esse tingimento é fantástico e nos ajuda com a questão do baixo contraste entre as fases poliméricas constituídas majoritariamente por carbono, que de outra forma seriam indistinguíveis no nosso experimento de microscopia eletrônica de varredura. Um outro tingimento muito utilizado é o tetróxido de rutênio. O tetróxido de rutênio é um análogo do tetróxido de ósmio, só que menos penetrante. E com a seguinte particularidade: esse composto amarelado é capaz de tingir éteres, aromáticos e aminas. Assim, retornando ao caso anterior, onde nós estávamos tingindo uma amostra de um copolímero em bloco de polibutadieno e poliestireno, usando o tetróxido de rutênio, a fase tingida seria a fase poliestireno. Ou seja, no microscópio eletrônico de varredura, a fase poliestireno apareceria mais clara, enquanto que no microscópio eletrônico de transmissão, essa fase apareceria mais escura. E novamente, embora seja menos tóxico que o tetróxido de ósmio, todo cuidado é necessário ao trabalhar com esses tingimentos. Em particular, a figura apresentada nesse slide nos mostra uma mistura de polipropileno e de poliamida. Essa mistura de polipropileno e poliamida foi tingida com tetróxido de rutênio. Consequentemente, a fase que aparece mais clara é a fase poliamida, enquanto que a fase que aparece mais escura é o polipropileno. Mas e se eu quisesse tingir o polipropileno? Bom, nesse caso o tetróxido de rutênio não seria eficiente e eu teria que usar um outro tingimento, mais especificamente o ácido fosfotungstênico, sobre o qual eu vou falar um pouco mais à frente durante a microscopia eletrônica de transmissão. Pensando nas aplicações do microscópio eletrônico de varredura, uma muito importante é a descrição da morfologia de materiais multifásicos. Isso, claro, pode ser feito por meio do tingimento, mas algumas vezes o tingimento não é eficiente ou não é a melhor escolha. E assim, nós podemos optar pela fratura criogênica. A fratura criogênica, usando nitrogênio líquido para resfriar as nossas amostras, é uma técnica muito importante para a observação da morfologia de materiais multifásicos, principalmente quando esses materiais multifásicos são materiais compósitos, constituídos por uma matriz homogênea carregada com partículas que geralmente apresentam propriedades mecânicas muito superiores à da matriz, que pode ser fraturada de forma frágil por meio do resfriamento sub-TG da fase polimérica. E com isso nós podemos observar o contorno das estruturas, como mostrado nessa imagem, que é uma microscopia eletrônica de varredura da superfície de fratura de uma borracha, modificada com negro de fumo. E essa superfície de fratura foi obtida com o resfriamento desse material compósito. Após a fratura, nós podemos observar na imagem à direita a existência de vazios. Esses vazios eram anteriormente preenchidos por partículas do negro de fumo. E após a fratura, por serem, do ponto de vista mecânico, muito mais resistentes do que a matriz, ficam na forma de artefatos projetados a partir da massa polimérica. Por isso, esse aspecto mais claro, uma vez que aqui nós estamos no microscópio eletrônico de varredura usando elétrons secundários, ou seja, o mecanismo de contraste é topográfico. O que está mais alto aparece mais claro, enquanto que o que é mais profundo aparece mais escuro.
As superfícies de fratura também podem ser utilizadas para o estudo das interfaces, ou do contato entre as interfaces de misturas poliméricas. Essas imagens mostradas nesse slide mostram, na parte superior, a mistura não compatibilizada de polipropileno e poliestireno, na proporção de 85:15. Aqui, a fase contínua vai ser o polipropileno, enquanto que a fase descontínua é o poliestireno, na forma dessas esferas. E qual o motivo do poliestireno assumir essa forma esférica? Isso acontece por conta da incompatibilidade termodinâmica entre o poliestireno e a fase contínua, polipropileno. Assim, a fase dispersa, poliestireno, tenta restringir ao máximo o contato com a fase contínua, polipropileno. E a forma mais eficiente de fazer isso é assumir esse arranjo esférico. Reparem que o material não compatibilizado também apresenta uma superfície muito lisa. Essa superfície muito lisa começa a ser modificada com a adição do compatibilizante. Ou seja, com a adição de 3% de um copolímero em bloco de polipropileno e poliestireno, a incompatibilidade termodinâmica entre as fases começa a ceder. Isso pode ser verificado tanto no menor aumento, no qual nós não percebemos mais a existência de uma grande quantidade de vazios, como acontecia no caso superior não compatibilizado, quanto pela própria superfície das partículas de poliestireno observadas com a maior magnificação, que nos mostram superfícies menos lisas, ou seja, com maiores áreas superficiais, o que significa dizer que a incompatibilidade termodinâmica entre as fases cedeu um pouco, melhorando o contato entre elas e permitindo então que essa carga poliestireno passe a agir como um reforço para essa matriz, o que não acontecia no caso anterior, onde essas partículas de poliestireno fragilizavam a matriz polipropileno. E é importante frisar que toda essa discussão foi feita com base em 4 imagens, a informação de que as imagens colocadas acima nesse slide representavam as misturas sem compatibilizante e as imagens abaixo as compatibilizadas. Essa informação, claro, está reforçada aqui na descrição da imagem, mas é fundamental entendermos que isso é pouco para a nossa discussão. Essas imagens devem ser associadas com outras informações, de preferência com informações de natureza mecânica, obtidas em ensaios de tensão-deformação. Se nós possuirmos esses ensaios de tensão e deformação, a microscopia eletrônica de varredura passa a ser um aliado poderosíssimo para descrever, inclusive, o comportamento mecânico das nossas amostras. Reparem então que se nós tivermos a informação mecânica, como por exemplo a informação mostrada aqui, nesse gráfico de tensão-deformação, de uma amostra frágil de poliepsilon caprolactama, nós podemos avaliar essa superfície de fratura também por microscopia eletrônica e nós vamos perceber que a morfologia dessa fratura é lisa, o que equivale a dizer que nós estamos analisando um material que tem características de ser um material duro e quebradiço. Mas, novamente reforço, nós não podemos fazer essa análise baseado apenas nessa informação visual obtida da microscopia eletrônica de varredura. Nós precisamos de corroborar essa informação morfológica, de preferência com um ensaio de natureza mais macroscópico, como, por exemplo, o teste mecânico de tensão-deformação. O mesmo se aplica para amostras que têm um comportamento duro e tenaz, ou seja, essas amostras, durante ensaios de tensão e deformação,
vão apresentar uma deformação plástica, o que produz uma fratura que, quando observada pelo microscópio eletrônico de varredura, se mostra irregular, ou seja, vai apresentar uma morfologia irregular, como amostrada aqui nessa microscopia eletrônica de varredura de uma superfície de fratura de uma amostra de poliestireno. E assim, essa informação obtida pelo microscópio eletrônico de varredura corrobora a informação mecânica, segundo a qual esse material é duro e tenaz. Novamente, nós temos que associar técnicas. Nunca podemos trabalhar com uma técnica só e tirar todas as nossas conclusões a partir dessa técnica. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na nossa próxima videoaula.